Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo no canal Mundo Boleiragem. Hoje vamos falar da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É daqui a pouco, hein? Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. Bom, pessoal, chegou a hora da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato que está funilando, está no final, está começando a decidir ali quem vai brigar por título, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Copa Sul-Americana e quem vai ser rebaixado para a Série B. E nessa rodada temos muitas emoções, principalmente na parte de baixo da tabela, que já iniciou ontem, né, com um jogo entre Fluminense e Grêmio. O Fluminense jogando em casa, se ganhasse, com certeza já não teria nenhum perigo de rebaixamento mais. Mas o que aconteceu foi mais um tropeço do Fluminense dentro de casa, deixou o Grêmio empatar ali no finalzinho, e agora ele continua com reais chances de rebaixamento ainda. E o Grêmio, né, o Grêmio também que estava ali começando a aliviar, também corre o risco ainda. Então ali na parte de baixo da tabela está uma briga muito boa. Está muito coladinho os times. Tá? Hoje temos mais jogos. Amanhã não vai ter jogo devido à final da Copa do Brasil. Aí segunda-feira volta a rodada, terça-feira tem mais jogos e termina só na quarta-feira essa 32ª rodada. Tá joia? Eu vou passar para vocês aqui os próximos jogos que vai ter e depois vamos comentar sobre a tabela e possibilidades de cada time. Tá joia? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para ir mostrando os jogos. Tá joia? Então ontem, como eu falei, né, teve Fluminense e Grêmio no Maracanã, às 21 horas. O Fluminense empatou com o Grêmio em 2-2. E hoje vamos ter Bragantino e Cuiabá, na casa do Bragantino, lá em Bragança Paulista, às 16 horas. Esse é um jogo muito importante ali na parte de baixo da tabela. Tanto o Bragantino como o Cuiabá está na zona de rebaixamento e está lutando ainda para tentar sobreviver aí e continuar na Série A. Outro jogo que vamos ter na briga ali na parte de baixo da tabela também é às 18h30. Entre Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense, que está ali fora da zona de rebaixamento, mas empatado com o Bragantino, né? Então, um tropeço aí pode complicar a vida do Atlético Paranaense. E o Vitória, que está um pouco acima, também se tropeçar, pode ser que volte para a zona de rebaixamento. Então, uma vitória de Atlético ou o time do Vitória pode ser importantíssimo aí, né, para escapar do perigo da zona de rebaixamento. Às 18h30 também teremos Juventude e Fortaleza, né, brigas diferentes ali entre os dois, na casa do Juventude. O Juventude, que está na zona de rebaixamento, né, tem que vencer para sair, e o Fortaleza, que ainda sonha, né, com o título do Campeonato Brasileiro, apesar de ser difícil, o Botafogo está muito bem, mas tem ainda chances matemáticas e eu acho que vai brigar até o final. E esse jogo é determinante. Hoje seriam esses os jogos. Tá? Na segunda-feira continua a rodada com um clássico, né? Corinthians e Palmeiras, às 20 horas. Na terça-feira teremos Internacional e Criciúma, às 21h30. Às 21h30 também na terça-feira teremos Bahia e São Paulo. E Botafogo e Vasco, outro clássico. Tá? Na quarta-feira finaliza a rodada com Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Esses outros jogos vamos comentar mais aí na segunda, terça, quarta, tá? Para vocês ficarem por dentro e assim já vai ter os outros jogos para termos um parâmetro ali em relação à tabela. Agora falando sobre a tabela, né? Olha para vocês verem.
como essa rodada vai ser muito importante para times que estão brigando lá embaixo, para ver quais serão as reais chances aí dentro do campeonato nesse finalzinho. Na parte de baixo da tabela, temos o Atlético Goianiense, o último colocado que está rebaixado, né? O Cuiabá, ele está 90% rebaixado, vamos dizer assim. Ele tem chance de sair, mas vai ter que brigar muito para sair ali dos últimos colocados. Acima dele tem o Juventude com 34 pontos, Bragantino 34 pontos, Atlético Paranaense 34 pontos, depois em 15º, Corinthians com 35, em 14º, Vitória com 35, em 13º, Criciúma 37, 12º, Fluminense 37. Então vamos pegar ali do 12º até o 18º. São 3 pontos de diferença, pessoal. Isso que o Fluminense já jogou, ou seja, não vai mudar essa pontuação do Fluminense, certo? Aí teremos Criciúma com 37, que pode chegar a 40 pontos. E o Criciúma chegando a 40 pontos, ele vai para a 11ª colocação, porque o Grêmio já jogou também, que tem 39. Tá? Então veja como uma rodada é importante. Se o Vitória vencer, ele vai para 38 pontos e passa também o Fluminense. Se o Corinthians vencer, ele vai para 38 e também passa o Fluminense. O Atlético Paranaense vencendo, ele vai para 37 pontos, empata com o Fluminense, empata no número de vitórias, tá? Aí vamos para o saldo de gols, onde o Atlético Paranaense tem um saldo melhor, e vencendo vai ficar melhor ainda. Ou seja, o Fluminense, por causa desse empate, pode cair para a 16ª colocação, ficando ali uma posição acima só da zona de rebaixamento. Então veja como o Fluminense complicou a vida nessa rodada. Tá? É lógico que nem todos os times que estão abaixo vai vencer. Né? Isso é óbvio, porque temos Atlético Paranaense contra Vitória. Então um dos dois vai chegar numa pontuação que possa passar o Fluminense. Tá? Em contrapartida, temos Corinthians e Palmeiras. Tá? Corinthians também tem um clássico dentro de casa, ok, mas vem num momento ali não muito bom, e o Palmeiras brigando por título. Tá? Mas vejam como pode complicar a vida do Fluminense nessa rodada. Né? E ali na parte de cima, brigando por título, né? O Botafogo pega o Vasco, um clássico, né? Então o Vasco pode ser que atrapalhe um pouco a vida do Botafogo para ser campeão. O Palmeiras pega o Corinthians, como eu falei. Né, um clássico também, o Corinthians pode ser que atrapalhe a vida do Palmeiras, e com isso sobra por Fortaleza, que pega um time lá da parte de baixo da tabela, tem mais time o Fortaleza, apesar de jogar fora de casa, mas o Fortaleza pode ser beneficiado nessa rodada por conta de Botafogo e Palmeiras estarem disputando clássicos. E com isso o Fortaleza pode chegar ali e ficar um pontinho só do Palmeiras, a vice-liderança, né, e ficar a 4 pontos do Botafogo, sendo que temos mais 6 rodadas, mais 18 pontos em jogo, tá? Então, assim, pessoal, é uma rodada importante, né, para muitos times. Muitos times nessa rodada pode carimbar ali o que vai brigar até o final do campeonato. Né? Para times que estão lá na parte de baixo da tabela, uma vitória pode escalar aí uns 3, 4 posições. E para o Fluminense e Grêmio, que empataram ontem, pode descer 3, 4 posições e voltar a brigar ali para não cair. Para times que estão ali em meio de tabela, uma vitória pode colocar a chance de ir para a Libertadores. Lembrando que temos Cruzeiro na final da Sul-Americana, 2 brasileiros na final da Libertadores, né? E 2 times que estão ali na frente na final da Copa do Brasil. Ou seja, podem abrir 3 vagas para a Libertadores e fazer um G9. Gente, G9, ele dá a possibilidade de times que estão brigando para não cair ainda ter chance de ir para a Libertadores. Você já pensou? Ali, vamos dizer ali quem está com de 35 pontos para cima, né, que está a 6 pontos ali do 9º colocado, que hoje é o Vasco, tá? Então, do Corinthians, Corinthians, Vitória, Criciúma, Fluminense, Grêmio,
Fluminense e Grêmio, deixa eu só ver aqui, pessoal, que eu não lembro o outro. É Corinthians, Vitória, Criciúma, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, que tem chance de chegar nesse G9, que o G9 ali termina com o Vasco, certo? Só que vamos supor que o Atlético Mineiro chegue ali, né? O Atlético Mineiro tem que chegar no G9, nos 9 primeiros colocados para virar G9, tá? Então, assim, pessoal, o campeonato está muito eletrizante agora no final, né? Vai ter muitas chances para todo mundo. E a briga lá de baixo, para Libertadores, para ser campeão, ainda não tem nada decidido. A única decisão, acho que é o Atlético Goianiense mesmo, que está rebaixado, e o Cuiabá quase lá. Mas sobram, vamos dizer, 2 vagas para quem vai cair para a Série B, né? E o restante está brigando por tudo, tá? 3 times ali brigando para ser campeão, mas vamos pôr uns 8 times brigando por vaga Libertadores, né? O restante ficar com a Sul-Americana. Então a briga vai ser intensa aí até a última rodada, tenho certeza disso. Bom, como eu falei para vocês, então hoje teremos mais 3 jogos aí do Campeonato Brasileiro: Bragantino, Cuiabá, Atlético Paranaense, Vitória, Juventude, Fortaleza. E esses jogos, os 2 primeiros principalmente, já vai decidir muita coisa lá na parte de baixo da tabela. Beleza? Então ficamos por aqui com mais um conteúdo do canal Mundo Boleiragem. E não se esqueçam, se inscrevam no canal para receber todos os conteúdos em primeira mão. E nos sigam nas redes sociais também: Instagram, TikTok e Kawaii. @Mundo Boleiragem. Valeu, pessoal. Até mais.